Os brasileiros estão casando mais tarde e o número de divórcios também tem caído. Esses dados foram revelados numa pesquisa do IBGE. Simone tem 37 anos e é solteira. Antes de pensar em casamento, deu prioridade ao trabalho e aos estudos. Ela conta que agora sim está preparada para o compromisso. Estou bem mais madura, sei valorizar algumas coisas que eu não valorizava no passado, nas pessoas, né? Então, eu acho que é isso. Simone confirma a estatística do IBGE, que mostra que os brasileiros estão casando mais tarde. Os números também apontam queda pela primeira vez desde 2002 no número de casamentos e de divórcios. Em comparação com 2008, a quantidade de casais que subiram ao altar caiu 2,3% no ano passado. E a taxa de divórcios passou de 1,5 para 1,4 para cada 1.000 habitantes. As pessoas casam mais maduras, mais conscientes do que realmente querem, e isso acaba refletindo nesse número do divórcio. Mas precisamos verificar se isso se tornará uma tendência nos próximos anos. Nos últimos anos, a legislação sobre o divórcio mudou. Em 2007, uma lei permitiu que as separações e os divórcios sejam feitos no cartório, quando houver consenso e o casal não tiver filhos menores de idade. Em julho deste ano, uma emenda constitucional trouxe mais uma alteração. Até julho, para conseguir o divórcio, era preciso esperar 1 ano depois da separação judicial, ou 2 anos da separação de fato. Com a emenda à Constituição, esse prazo acabou. Agora, o casal pode pular a primeira etapa e fazer direto o divórcio. Como a pesquisa do IBGE traz dados de 2009, ela ainda não reflete essa última mudança. E mesmo com a alteração anterior, Paulo Henrique de Araújo acredita que é cedo para definir um motivo para a queda no número de casamentos e divórcios. No Brasil, nessa heterogeneidade que temos de regiões e de circunstâncias, nós tivemos diferentes, os números apontam para sentidos diferentes. Em alguns lugares aumentou este número, em outros lugares diminuíram. Então, nós não temos como afirmar neste momento se é uma tendência, porque a emenda do divórcio, essa emenda que alterou um artigo na Constituição, é recente, e essas últimas estatísticas divulgadas se referem ao ano de 2009, a emenda sendo de 2010, não temos menor condições de afirmar qual será a influência dela nos divórcios e nas separações. E o nosso convidado de hoje para falar sobre o assunto é o advogado de família Luciano Medeiros. Boa tarde, doutor Luciano. Boa tarde, Ana. Bom, existe alguma diferença entre o divórcio e a separação judicial? Sim, na realidade, a separação judicial, ela rompe a sociedade conjugal, enquanto o divórcio, ele dissolve o vínculo conjugal, ou seja, aquela relação que é estabelecida, o vínculo jurídico familiar que é estabelecido com o casamento. Então, com o divórcio é possível, inclusive, contrair novo matrimônio, se for o caso. Já a separação judicial, não. Ela só rompe a sociedade, os deveres conjugais. Agora, tanto o divórcio como a separação, eles podem ser feitos informalmente? Não. Na realidade, como alegado na matéria que nós vimos agora, em 2007, entrou em vigor a Lei 11.441, não é? Que estabeleceu a possibilidade de se fazer a separação judicial e o divórcio extrajudicial, ou seja, por escritura pública no cartório de notas, não é? Doutor, agora ainda existem essas duas modalidades de divórcio, o direto e o indireto, mesmo com essa mudança na lei, elas continuam existindo? Eu queria também que você explicasse o que significa cada uma delas. Então, como anteriormente a emenda constitucional 66, que foi abordada aqui anteriormente, havia então a figura de 2 institutos, a separação judicial, ou separação, não é? E o divórcio. Com a separação judicial, ela só rompia a sociedade conjugal para que esses cônjuges separados judicialmente pudessem contrair novas núpcias, rompesse esse vínculo jurídico familiar, era necessário o divórcio. Esse divórcio, ele se dava depois da separação judicial prévia, ou seja, 1 ano depois da sentença que rompesse a sociedade conjugal, esse seria o divórcio indireto, né, ou a conversão de separação judicial em divórcio. E a gente tinha uma outra modalidade que era o divórcio direto, quando o casal ficava separado de fato durante 2 anos e poderia já entrar diretamente com pedido de divórcio. Ok. E nós temos uma pergunta gravada nas ruas sobre esse assunto. Confira. Meu nome é Denise Coelho, eu sou atendente. O divórcio direto pode ser feito no cartório?
Então, a gente estava falando agora sobre isso. O divórcio direto, ele pode ser feito, então, no cartório? Pode. Na realidade, tanto o indireto quanto o direto, eles podem ser feitos no cartório por escritura pública. Todavia, a lei ela estabeleceu alguns requisitos, alguns pressupostos, né, como já abordado também na matéria, só para os casais que não tenham, desde que não haja incapazes envolvidos, ou seja, se não há filhos menores ou incapazes, e desde que haja consenso entre o casal. Aí pode ser feito o divórcio extrajudicial diretamente no cartório. Se houver dissenso entre as partes ou incapazes envolvidos, tem que ser judicial. Pois é, agora o divórcio ele chega a ser um processo burocrático? Sim, a Lei 11.441, ela tentou justamente facilitar, né, enfim, esse procedimento. Enfim, se o casal não tendo menores envolvidos, incapazes envolvidos, né, podem ir diretamente no cartório, se tiver consenso, numa tarde mesmo conseguem resolver a situação. Agora, se for judicial, realmente tem todo o trâmite legal, enfim, isso pode demorar um certo tempo, principalmente se houver litígio. Ok, nós temos outra pergunta sobre o tema, confira. Oi, meu nome é Rogério Costa, sou vigilante, com filhos menores de idade. Como é o processo de separação ou divórcio? Então, a questão quando envolve os filhos, como é que fica a situação? Havendo filhos menores ou incapazes, como eu falei anteriormente, é necessário que o divórcio ele tome rito judicial, ou seja, o divórcio judicial. Então tem que ser, se houver consenso entre as partes, eles podem entabular, né, por meio de uma petição lavrada por um advogado, né, um pedido de acordo para o rompimento desse vínculo familiar, né? Mas se for consensual, é necessário que se estabeleça também as regras acerca da guarda dos filhos e os alimentos aos filhos. Então, isso é requisito indispensável para conter nesse acordo de divórcio. Pois é, como é que fica então essa questão da pensão alimentícia após o divórcio? Sendo consensual o rompimento dessa sociedade conjugal, o casal ele tem que estabelecer no próprio acordo de divórcio, né, essas regras acerca dos alimentos e da guarda dos filhos e regulamentação de visita. Os alimentos eles vão ser ali arbitrados, enfim, de acordo com a possibilidade daquele que vai pagar e a necessidade de quem vai receber. Havendo consenso, as partes elas próprias decidem esse quanto. E vamos para mais uma pergunta. Oi, meu nome é Hudson Eduardo, sou recepcionista. Com divórcio direto, a separação ainda existe? Então, voltando ainda a essa questão, para ficar bem mais explicado. Bom, a emenda 66, ela vem e altera o dispositivo constitucional e diz que a sociedade conjugal ela pode ser dissolvida com o divórcio. Bom, depois da entrada em vigor, enfim, dessa alteração, surgiu aí duas correntes, né? Uma corrente minoritária que entende que não, que a emenda ela não alterou a situação anterior, que a separação judicial ela ainda é possível, porque a lei de introdução ao Código Civil, ela estabelece que uma lei só é revogada por uma lei mais recente se ela alterar a lei completamente, não é? Se ela revogar expressamente essa lei. Como a emenda constitucional ela não mencionou que as regras anteriores elas estavam expressamente revogadas, entende-se que ela ainda estaria em vigor a separação judicial, mas a corrente majoritária entende que não, que agora não há mais que se falar em prazo, não há mais que se falar em separação judicial, só o divórcio. Tá ok, doutor, muito obrigada pela sua participação, tenha uma ótima tarde. Ok, obrigado.